professor André Simão, sou coordenador do curso de Pedagogia aqui na Faculdade Peruíbe e hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas nossas escolas aqui no Brasil. O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, como conteúdo obrigatório na nossa educação, foi estabelecido por duas leis, uma de 2003 e outra de 2008. O que são essas leis e por que elas são importantes para aqueles e aquelas que trabalham com educação? A primeira delas, em 2003, determina o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nos sistemas de ensino no Brasil. Ou seja, a partir de então, torna-se obrigatório em todas as disciplinas, e não apenas nas aulas de história, trabalhar com a história da África, com a cultura afro-brasileira nas nossas escolas. Alguns anos depois, em 2008, uma nova lei determina que o mesmo seja feito com a história e a cultura dos povos indígenas do Brasil. Tornam-se conteúdos obrigatórios para todas as disciplinas. Por que essas duas leis eram e são tão necessárias? E por que devemos nos empenhar para que elas sejam de fato cumpridas? Por que devemos querer que nossas professoras e professores trabalhem em suas aulas com a história da África e das populações indígenas do Brasil, para que tratem também de elementos da cultura afro-brasileira e indígena? Porque, até aquele momento, lá atrás, no ano de 2003, nós tínhamos a impressão, observando os conteúdos que eram ensinados, que apenas a história da Europa fazia parte da história do Brasil. Tínhamos a impressão de que a única cultura importante para nós, brasileiras e brasileiros, era a cultura europeia. Pela forma como eram trabalhados apenas aspectos da história e da cultura europeia em nossas escolas, a sensação que podíamos ter é de que havia apenas descendentes de europeus vivendo aqui no Brasil, ou então de que as únicas história e cultura que importavam eram as europeias. Essa ideia, nós sabemos, não corresponde à realidade. Temos, no Brasil, a contribuição de diferentes matrizes culturais presentes na formação do nosso país. A contribuição dos diferentes povos africanos e indígenas para a nossa formação, para as características da nossa história, da nossa cultura, da nossa economia, é tão importante quanto a contribuição dos diferentes povos europeus. Para constatar essa afirmação, basta observarmos quanto da nossa alimentação é herança dos povos indígenas que viviam na América e dos povos que foram trazidos da África. A batata, o milho, a mandioca, o tomate, o coco, o amendoim, a banana, o gengibre, o feijão. E as palavras que usamos? Quantas não são influência dos povos africanos e indígenas? Cachimbo, dengo, caçula, quitanda, cachaça, fubá, cafuné, muvuca, todas palavras de origem africana. Arapuca, carioca, cumbuca, muquirana, mutirão, mingau, muamba, tocaia, são todas palavras de origem indígena que foram incorporados ao nosso idioma. O ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas ajuda a compreender a formação de nossa sociedade como uma construção plural, na qual todas as matrizes culturais e étnico-raciais foram e são igualmente importantes. Tais leis são fruto da luta dos movimentos negros e indígenas no Brasil. O objetivo, além de resgatar a contribuição fundamental destes dois povos para a história do país, é promover a afirmação e valorização da riqueza da diversidade étnico-racial e cultural brasileira, incentivando, deste modo, o combate à discriminação racial e promovendo a inclusão social e a cidadania de pessoas negras e indígenas. Não se esqueçam, se inscrevam no canal e ativem aqui o aviso para novos vídeos.